Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aí. Mais uma vez nesta noite do dia 14 de maio, agora passa das 19 horas. Estamos aqui direto do Espaço Nakachov com mais um programa, levando um bate-papo aí, discutindo assuntos, algumas reportagens, enfim. Interagindo com o senhor, com a senhora, separamos alguns assuntos que achamos importantes nesse início de noite, aqui direto do Espaço Nakachov, com o seu Natels na direção, o Petri e o Vandrei aí na equipe aí de apoio, com a Dani, nossa conselheira, nos apoiando, nos ajudando, Daniel do Sucatão. Mandar um abraço para todos os nossos amigos que vamos estar aí nessa próxima hora aí, juntos batendo um papo. E nessa noite de frio, né? Tá um frio gostoso, faz sol durante o dia, é um outono aí mais para inverno do que outra coisa. E não vamos esquecer de estar doando aquela roupa que está em desuso, né? Aquela roupa que está em condições de usar, né, Dani, seu Natelso? Vamos aproveitar, fazer uma faxina no guarda-roupa, porque a necessidade é muito grande. Estamos no estado mais rico da federação, porém as necessidades são grandes. A gente aqui no entorno aqui do local do programa, no castelo aqui em Ferraz, a gente sabe que tem muitas famílias aí em estado de vulnerabilidade e a necessidade é muito grande. E hoje também estamos com a nossa companheira aqui, nossa mascotinha aqui, também nos ajudando. Vamos lá! Dizer aí que, aproveitando que tá... Como que é o nome dela, Petri? Titi. Dizer... Titi. Vamos lá, Titi. Dizer que o pessoal também mexeu na lei aí, agora em abril próximo passado, e também receptação aí de animais domésticos, ou seja, foram de alguma forma roubados, subtraídos, enfim, qualquer modalidade aí que esses animais tenham sido sacados aí das famílias, agora também tem uma modalidade especial para animais. Vamos também estar falando da modificação da lei aí, que agora está mais pesada para crime de estelionato, furto e outros. Vamos lá, a gente só está levando esse bate-papo aí, interagindo com o senhor, com a senhora, que está chegando agora do serviço, já se preparando para pegar aquele feijãozinho, aquele arroz, aquele bifinho gostoso que a patroa fez. Por quê, ô Petri? Porque a gente tem o Mogi Fibras. Vamos lá, Petri. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos! É isso aí, pessoal. Chamar a ajuda da Dani aí, o pessoal tá entrando aí. Também, se tiver alguma pergunta pertinente aos nossos assuntos aí, estaremos aí dentro do contexto. Estamos aqui com o apoio das máquinas aqui. Vamos estar falando também que, no meu entender, com toda a experiência que a gente tem na área de segurança e hoje na área jurídica também, eu defendo que estamos aí num colapso de segurança, estamos num colapso jurídico também, e o país atravessa um momento que
tá lastimável. E vamos estar falando disso aí, na minha opinião, isso aqui virou um narco-estado, ou seja, hoje o estado gira em torno do narcotráfico e é extremamente preocupante a situação em que chegamos. Bastou ter alguma pressão internacional, mais precisamente nos Estados Unidos, também separamos matéria aí, para ver como que está aparecendo drogas, apreensões nesse país afora aí, norte, nordeste, sul, enfim, todas as regiões. Dani, nós estamos no maio, o que é esse maio aí? Fala para nós. Boa noite a todos. A gente está num mês muito significativo. Eu, como estou conselheira tutelar, esse mês de maio é muito importante, né? O dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Instituído na Lei, né, 9.970 de 2000, a data simboliza a luta contra a violência sexual infantil, impulsionado pelo trágico caso Araceli em 1973, mas mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? E essa data oficializou o Dia da Luta no calendário nacional. É isso aí, Dani. Então, maio é o mês de luta, combate, né, à exploração sexual, aos crimes contra a liberdade sexual, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, você pai, você que tem criança, toma muito cuidado. Como polícia, hoje também a gente entende que na área jurídica que os grandes problemas começam em casa, então a gente tem que começar a prevenção dentro de casa. Os filhos têm que estar debaixo dos olhares dos pais, já tem que explicar o que pode, o que não pode, não levar a parte sexual para a criança, mas para ela também saber entender a dinâmica desses crimes aí que são bárbaros e infelizmente uma grande parte está dentro do próprio seio familiar, né? Aqueles que têm o dever de proteger, de respeitar, de amar, de blindar, são os primeiros a negligenciar isso aí e as coisas são extremamente bárbaras, né? Então a gente está aí com material aí, vamos falar... Desculpa. Vamos lá. A Dani está pedindo enquanto eu separo o material aqui. Vamos lá, Dani, solta a voz aí. Vamos lá. Vamos dar os boa noites, né? Que tem bastante gente presente aqui. Tem o Roberto Sano, nosso amigo Nenzão, boa noite. Nenzão. Tem o Dr. Ricardo Pereira. Abraço, doutor. Tem nosso mestre. Nosso mestre. Tem o Carlos Alberto, tá presente. A Janaína Morena. Antônio Francisco. Anne Camori. Goiane. André Silva, que é do Sucatão, né? Tá presente também. A Lúcia Borges, tá dando boa noite. Boa noite, Lúcia. Tem a Márcia Carvalho, o Abílio Leite está presente, o Wilson também. Nossos amigos. E o Montier. Xerife lá da Jaco Muzanqueta. Tem o Reginaldo de Souza, doutor Reginaldo. Tem a Cláudia Almeida. Ela aqui está profetizando, Roberto, que você seja o futuro prefeito da cidade. Vamos trabalhar. Lúcia Borges, Patrícia Fábio Lima, Bartô Santos está presente. Aí, Bartô. Petrolina Nils, Severino Amâncio e Luiz Antônio. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí por estar nos acompanhando. A gente tem alguns assuntos muito importantes, assuntos que às vezes não são tão divulgados, mas é importante. A gente procura estar mostrando esse lado jurídico da sociedade, o lado de segurança, até porque a gente acaba tendo essa facilidade, não que os outros tenham menos importância. Mas a gente quer dizer que onde tem facilidade, flui melhor o bate-papo. Nós estamos aí alertando, todo o programa nós estamos alertando e vamos dizer novamente,
tomem muito cuidado com as crianças. Né, Dani? A gente está tendo muitos casos de desaparecimento de criança. A gente pratica esporte, faz caminhada, eu fico vendo essa saída de escola aí, como que os pais negligenciam a vida dessas crianças. Ontem mesmo estava num local ermo, caminhando, tinha uma jovem muito bonita, por sinal, na sua jovialidade, num lugar ermo, corredor, com um celular como se estivesse no quintal da casa dela, na sala. Então tem que evitar, embora as leis eu acredito que vai melhorar, porque antes um furto era de 1 a 4 anos, nós vamos estar falando isso aí, agora é de 4 a 6 anos, né? Como o estelionato também, vamos estar falando aí. Enfim, as pessoas estão negligenciando muito. E volto a insistir com a experiência que nós tivemos enquanto agente de segurança. São crimes bárbaros. Hoje tem toda uma técnica, tem quadrilhas e mais quadrilhas especializadas em estar furtando, estar sacando essas crianças da sociedade, do seio da família. E as pessoas não, em pleno século XXI, com o tanto de informações que nós temos, ainda continuam negligenciando. Então a gente está pegando muito nesse tópico, porque o ano passado teve um desaparecimento de mais aproximadamente 26 mil crianças e adolescentes. É um número muito grande. Imagine o senhor, a senhora, ter um ente da família, uma criança, um pré-adolescente sacado da família de uma maneira abrupta, de uma maneira violenta, e não saber para onde ir, não saber correr atrás, né? Então, tomem muito cuidado. A gente está falando muito nisso aí, porque do outro lado também a gente vê que a negligência da família está muito grande, né? Então, procurem melhorar essa sistemática. A gente tem falado aqui que o Estado virou um narco-estado. É lamentável como que nós chegamos no fundo do poço. Para onde vai, para onde vamos, para onde olha os mais diferenciados rincões do Brasil, a gente está com uma carga violenta de drogas. Mergulhadores aí da Marinha, da Polícia Federal, buscando drogas armazenadas, adicionadas aos cascos de grandes navios, containers, no meio de mercadorias, e tá uma coisa que perdeu o rumo, né? Teve aí uma máfia italiana que está associada com o PCC do Brasil e virou uma empresa. O crime no Brasil efetivamente virou uma indústria. Virou uma indústria, e aonde que nós poderemos estar combatendo efetivamente isso aí? A gente vai estar falando. Com a polícia, é pouco. Com a Rota que estava fazendo, vamos falar também, que estava lá vendendo informações, com a maior força de segurança paralela, secundária, que é a Polícia Militar, que é auxiliar das Forças Armadas, o maior contingente comandado por um coronel que foi suspenso por conta de ter suspeita de envolvimento com o crime organizado, né? Nós estamos falando de uma força aí, talvez muito país não tenha uma força tão aparelhada, tão bem estruturada como a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí ela era comandada por um cidadão, por um coronel, que foi afastado do seu cargo, foi no seu lugar colocado uma coronel, uma mulher. E esse cidadão, esse policial, com suspeita de estar envolvido com o crime organizado. Ou seja,
aqueles que são pagos para defender a sociedade são os primeiros a estar envolvidos com o crime. Um juiz aqui que trocou uma sentença por um quadriciclo. Olha o nível que nós chegamos. Então, uma sociedade, se ela efetivamente não tiver uma força policial digna, ética, zelosa, se nós não tivermos justiça, se nós não tivermos um sistema de justiça justo, né, que não seja corrupto, que não seja alienado, aparelhado com o crime, a gente caminha. Uma sociedade sem justiça é uma sociedade podre. E hoje nós temos uma justiça podre, né? Eu separei aqui materiais aí de todas as espécies, por quê? Quando chega lá, muito raramente nós não ligarmos a televisão, pouco assisto, né? Mas não ouvimos falar de Volcário, né? Já ficou uma coisa até nojenta. O cara conseguiu estragar o que já era estragado, né? Ele conseguiu acabar com tudo que tinha ainda um pouquinho de dignidade, e esse homem acabou. Políticos, magistrado, o nosso STF que virou sinônimo de vergonha, né? Uma coisa que todo funcionário público ele tem que prestar contas. Se o delegado ele trabalha mal, ele vai responder uma sindicância, um processo administrativo e vai responder pelo que ele negligenciou, cometeu algum deslize administrativo, funcional ou mesmo criminal. Tem que pagar. Se for uma coisa muito grave, tem que ser mandado embora, tem que ser penalizado, como qualquer cidadão, né? E o mesmo cairia dessa maneira para um juiz, para um promotor, para um desembargador, para um ministro, seja ele quem for, cometeu o crime, é um juiz criminoso, é um delegado criminoso, é um político criminoso, tem que pagar pelos seus atos, né? Então a gente vai estar falando também um pouco disso aí. Temos aí, Dani, essa nova lei, essa nova lei aí, ela fala, a gente vai estar explicando o que está acontecendo. Senhora aí que não presta atenção, emprestar a conta para piques duvidosos, ou para pessoas que vai te oferecer um dinheiro, a nova lei tipifica penalmente quem cede conta bancária, que são os conteiros, né? Isso aí, a gente fala que é a conta laranja, que eles emprestam a conta do senhor e da senhora para receber valores de crimes, estelionato, golpes digitais, enfim, né? Hoje, por exemplo, o roubo de celular, ele aumentou de 6 para 10 anos, com acréscimo de 1/3 se o alvo for celular ou similar. Os maiores problemas que tem, eu digo na quantidade, que se falarmos em um homicídio, falarmos em um latrocínio, é logo que são crimes extremamente pesados, né? Mas hoje um crime que está em plena ascensão, a sociedade não aguenta mais, é o tal de furto ou roubo de celular. Então isso aí aumentou, né? O furto agora passa o furto simples celular, computadores ou dispositivos similares, notebook, o tablet, passou agora de 4 para 10 anos. Antes era de 1 a 4 anos. Então já teve um aumento considerável, né? Se é menos de 4 anos ainda faz um acordo, enfim, todas as benesses dessa justiça podre, ineficaz, mais cara e mais corrupta que nós temos do planeta, porque nada funciona, e por aí vai, né? Então, tomem muito cuidado com os adolescentes, às vezes vai sair com os amigos, se empolga aí
né? Às vezes tem um amigo que tem uma tendência ruim e acaba levando todo mundo para o mesmo caminho. Vamos lá, Dani, me ajuda aí, solta a voz aí. Vou voltar a falar aqui sobre esse mês de maio, o porquê, né, que oficializou no calendário nacional o Maio Laranja. O crime aconteceu em 18 de maio de 1973, em Vitória, Espírito Santo. A menina Araceli Cabreira Crespo, de apenas 8 anos de idade, foi sequestrada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. O crime chocou o país, mas os responsáveis, jovens de família influentes, ficaram impunes, com o processo sendo arquivado após anos de impunidade. E tudo que o Dr. Roberto falou, a gente tem que ter mais atenção nas nossas crianças, né? A data se tornou um símbolo de necessidade de proteger crianças e adolescentes contra a violência, resultando na criação da data nacional anos depois. E também aqui em maio tem a campanha agora, né? Faça Bonito, Maio Laranja. Qual é o objetivo dessa campanha? A campanha Maio Laranja é buscar dar visibilidade, prevenir e conscientizar a sociedade sobre a violência sexual. Né? Proteger nossas crianças é um dever de todos nós. Não se cale diante de violência. Faça bonito, denuncie. Né? Pode denunciar no Disque 100 ou no plantão do Conselho Tutelar. Se você vê alguma diferença de uma criança que está sofrendo algum tipo de exploração, denuncie, não se cale. Porque também o comportamento isso, também, o comportamento. Se tá retraído, se não quer mais brincar. Fica chorosa, com medo tudo. de ver uma pessoa, né? E denuncie, porque omissão também é crime, né? Omissão, sabendo de um crime e não denunciar, conivente com a situação. É isso aí, né? Estamos aqui direto do Espaço na Cachove. É um prazer ter todos os nossos amigos aí acompanhando nessa gostosa noite aí do dia 14 aí de maio. Passamos das 19, 24 minutos e estamos aí batendo um papo. Mandar um abraço aí para todos os nossos amigos, em especial o doutor Ricardo, nosso mestre, doutor Reginaldo, doutor Adélio, doutor Carim, o vereador Tônio, Fabinho, Brunetti. É muito bom a gente estar na companhia de gente boa, inteligente. E vamos lá, nem tudo é amargo aqui nesse programa, né? Agora, sábado, dia 16, próximo, a partir das 9 horas, né, na Arena Primo Ceará, aqui no Castelo, teremos a Caravana do Lazer, idealizado pela Prefeitura, pela Secretaria de Esporte, Cultura, enfim, uma emenda do vereador Diego de Souza que vai levar o esporte, o lazer para os bairros. Começou aqui pelo Castelo e depois vai viajar por toda a cidade aí, vai estar presente em alguns pontos aí também para levar um pouco de alegria e brincadeira, descontração para a molecada. Então, sábado agora, a partir das 9 horas, na Arena Primo Ceará, no Campo do Castelo. E a gente vai estar falando bastante assunto. E mais um assunto que realmente revoltou, a gente fica sem saber o que passa na cabeça de um pessoal dele. Foi a situação dos policiais. 4 policiais, né? E já tinham tido problema com o sequestro da senhora Marina da Silva Souza, mãe do ex-jogador Robinho. Isso foi em 2004. E agora apontados como um grupo responsável pelo sequestro. Foi vítima de policiais da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, DISE, de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Olha só a audácia desses marginais com distintivos. Eles exigiram, pegaram a pessoa, exigiram sequestrar essa pessoa, levaram para um lugar, exigiram 1 milhão para não forjar um flagrante de tráfico de drogas e não prender consecutivamente. Então, é para o senhor ver como que está a situação. Um país, quando ele não tem estrutura na segurança,
na justiça. É isso aí. A impunidade ela tá tão grande que eu, como advogado, eu falo, não vá para nenhuma pessoa que tem algum problema, não vá numa delegacia sozinho. Procure um advogado, procure estar sempre acompanhado, porque a coisa pegou um patamar que só Deus na causa, né? Pega aqui a rota, que os caras são elite da polícia, tive o prazer de passar por lá alguns anos. E o que acontece? Aquele que é pago tem obrigação para te proteger, para proteger a cidade, é uma elite, né, digamos assim, da polícia, por equipamentos, treinamentos, enfim. Tem toda uma situação voltada para combater o crime pesado. E aí, os caras não só vazaram informações, mas protegiam também alguns membros do crime organizado, fazendo segurança, fazendo uma série de coisas que, infelizmente, nós chegamos ao seguinte patamar. Como que a gente vai confiar na segurança? Como que a gente pode olhar para uma polícia se o seu comandante-geral ele está, no mínimo, suspeito de estar comprometido com o crime organizado? É um coronel, é um homem de alta patente, é uma pessoa preparada. Aí eu pergunto para os senhores, se o comando está desse jeito, imagine a tropa, né? Aí liga a televisão, a polícia vai lá, tem amante, não deu certo lá as conversas com a amante, vai lá, mata a amante. O exemplo vem de cima, né? A gente está falando de crimes bárbaros, né? A gente fica vendo aí a coisa, como que tá feia, aí não sai da cadeira, não. Você acha que tá feio? Vai piorar. Escuta esse caso. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Amazonas, Rafael de Araújo Romano, esse marginal, foi condenado por estuprar a própria neta. Não estamos falando em suspeito. Está falando em crime consumado. Estuprar a própria neta. Os crimes, de acordo com as investigações e denúncias de abusos sexuais, começaram quando a neta tinha 7 anos. Em 2020, ele foi condenado a 45 anos de prisão. Mas como esse país é um país de brincadeira, de faz de conta, ele foi condenado a 45 anos, em regime fechado. Esgotaram todas as possibilidades de recurso, a gente fala que teve seu trânsito em julgado, não cabe mais nenhum tipo de apelação. E ele se entregou na polícia em 20 de março, agora próprio passado. A denúncia foi feita em 2018 pela mãe da criança. Rafael foi desembargador no Tribunal do Amazonas, aposentando-se em 2015, e olhem só onde que ele atuou, na vara da infância e juventude. Ou seja, cuidando de crianças, cuidando de casos que envolvem crianças. O senhor que está aí do outro lado da tela, o senhor tem uma ideia? Dá para mensurar aonde nós chegamos? A pessoa que está lá no ápice da justiça, desembargador, Tribunal de Justiça, né, tem o juiz singular das varas comuns, tipo Cidade, Ferraz, Vasconcelos, Poá, e o Tribunal de Justiça, que é São Paulo, que é a segunda instância, que vai estar analisando os casos em grau de recurso e também atuando no caso de autoridade que tem fórum especial. E aí o que acontece? Foi condenado a 47 anos. Aí a pergunta é uma só. Tá preso? Um país desse vai para frente quando? Por isso que nós chegamos aí até os vorcaros da vida, né? Porque é muito fácil ser bandido num país desse aqui. Infelizmente, as pessoas pensam mais aqui, mais lá, mais colar. Infelizmente, o dia que nós tivermos uma justiça digna, ética, que não seja podre feito a nossa,
as coisas vão melhorar. O cara roubou, você imagina você ficar com um processo 10, 15, 20 anos. Atingiu o quê? Foi feito justiça? Não. Então é um sistema de justiça ineficiente, ineficaz, moroso, não traz resultado concreto. Gente, como advogado, infelizmente, vê isso aí. É um empurrando com a barriga, o outro fingindo que não é com ele. Aí, vamos mais, né? Vamos mais. Vamos mais. Vamos mais. Quando você pega lá, policiais presos em operações extorquiram 1 milhão de acusados. Sequestrar a mãe do homem. Está justificado. Porque um desembargador que vai lá aplica a lei, né? Ele interpreta e aplica a lei. Desembargador, juiz, ministro, não faz lei. Embora aqui no Brasil eles fazem lei, né? A lei está lá, a lei é objetiva. Só que chega lá, o cara interpreta a lei do jeito que ele quer. Promotor, sabe qual é a função de um promotor? Ser fiscal da lei. Ser fiscal da lei quer dizer que não tem que chegar lá, furtou, furtou. Vamos ver em que condições, qual o molde que ele se encaixa. Ele furtou? Peraí, foi preso? Foi torturado? Peraí. O furto foi com arrombamento, é um furto qualificado, é um furto simples. Ou seja, o promotor ele está lá para aplicar a lei, ser o fiscal da lei, reclamar a lei. Não é casadinho com o juiz falou que é isso, acabou. E o que a gente vê? Os erros que tem na maioria dos casos. Porque a gente tem uma polícia que acaba sendo incompetente. Chega lá, tem que aplicar a lei. Qual é a primeira coisa que o polícia faz quando ela é mal orientada? Enfia a bota no pé da orelha do cara. Já cometeu abuso. Se esse preso, se essa pessoa for reclamar, vai ser ouvido. Se o promotor e o juiz estão lá, basicamente aparelhados para condenar e não para aplicar a lei, porque é muito fácil quando não é o seu filho, não é o vizinho, não é a pessoa do seu convívio, né? Mas quando é do seu convívio, você vai buscar as leis, você vai reclamar. Então aí que começa o quê? Começa toda essa celeuma, começa todo esse jogo de interesse. Então, a gente fica muito triste porque vai no fórum, desembargador estupra a neta. Vai na polícia, ela está lá sequestrando e extorquindo pseudo-bandido. Lugar de bandido, se trocou tiro, se desrespeitou a polícia na rua, tem que neutralizar. Se prendeu, tem que apresentar e fazer um bom flagrante, aplicar a lei, né? E aplicar a lei é cumprir o que está nela. Eu até acho que a gente tem um Congresso horrível, né? Horrível. Fazem leis ruins, joga na mão dos tribunais, para os tribunais ficarem fazendo arranjadinhos ou os penduricalhos, e aí dá no que dá. Dá no que dá que o país é governado hoje por alguns ministros do STF, né? Que ditam regras, né? E aí o senhor olha lá, mas por quê? Pelo simples fato, uma mulher vai lá, pinta uma estátua lá que não serve para nada, né? Essa estátua da justiça deveria tirar de lá, porque não representa absolutamente nada. Deveria, na minha opinião, pôr um palhaço lá que ficaria melhor. Ela vai lá, ela pinta a estátua, pega 14 anos. Um senhor de 70 e lá vai fumaça lá, Santa Catarina, se estou equivocado, doa R$500 pro 8 de janeiro lá, pega não sei quantos anos. E a dona Vivi Barsi lá, o que o vale, a esposa do Alexandre de Moraes, que pegou 80 milhões do Varcado.
Quantos bilhões de anos ela não tinha que ficar presa, se fosse um país sério? Então, e aí? Ainda bem que nós estamos num país democrático, né? E nós temos liberdade de expressão. E volto a afirmar, o Idi Amin Dada, né? Aquele cidadão lá que foi ditador do país aí da África. Aqui nós temos liberdade de expressão. Eu só não sei se depois da expressão teremos liberdade, né? Então, é mais ou menos isso aí. E já ficou muito notado isso aí lá no Maranhão, a terra dos desmanzelos, e o ministro Flávio Dino mandou lá fazer uma busca e apreensão dos equipamentos de um jornalista que estava denunciando ele por usar irregularmente um veículo do tribunal lá. Ele e a sua família. E aí esses são o pessoal que dita as regras aqui no nosso país, né? Então é vergonhoso. A gente fica muito triste aí, porque realmente a coisa está cada vez pior, né? E o senhor e a senhora também tem que tomar muito cuidado aí, emendando essa conversa com os golpes. Tomem muito cuidado com o golpe do falso advogado. Ele entra aí no processo de uma ou outra maneira e acaba fazendo um levantamento preciso do seu processo, enfim, e acaba se passando por advogado e muitas das vezes lesando uma pessoa que não tem essa facilidade. Tome muito cuidado também com funcionários que disserem da saúde, que contra a dengue, que foram vários e vários golpes. Tomem muito cuidado, porque o estelionatário está na rua, está nas portas aí, e a sociedade acaba perdendo muito. A gente tem uma sociedade simples, né? Muitas vezes inculta, porque não teve condições de aprimorar o estudo, buscar, né? Então, o senhor e a senhora tomem muito cuidado, não passem número de documento. Quando receberem ligações, se não tiver um traquejo para estar conversando, pede para o filho, pede para a filha, ou seja, uma pessoa que vai poder desenvolver. Hoje o negócio está tão complicado que eles podem, se ficar conversando muito no celular com estranhos, podem pegar a sua voz e pelo IA adaptar e fazer aplicar através disso aí muitos golpes. Então todo cuidado é pouco, né? Daqui a pouco é muito comum ligarem se passando por bancos aí. Você acabou de realizar uma compra de X valor e para confirmar, 2 para falar com o atendente. Tome muito cuidado. Primeiro, se você não tem conta em determinado banco, não tem como você estar conversando com a pessoa. Desliga. Viu o telefone, não é conhecido, não tem uma facilidade de estar entendendo a dinâmica, ou dá para uma pessoa diferente atender, ou desligue, porque os golpes estão aí. Passamos às 19h40 nessa linda e gostosa noite, já com um friozinho bom para pegar aquele caldo, né, seu Nateus? Cair debaixo das cobertas daqui a pouco e descansar. Vamos lá, Dani, me ajuda aí. Vamos dar os boas noites aqui. Ailton Marangon, Gregório Fonseca, André Silva, doutora Rosália, Tema Almeida, Eusana Napolitano, minha primona, vamos lá. Rogério Martins, a Lourdes Barbosa, nossos amigos, Andréia Melo, Ana Lúcia, Mário Lino, esposo da Socorro. Ô Marião, obrigado aí, tá com nós. O Diego Souza, nosso vereador, Ana Batista e Vander Macedo. Todos estão dando boa noite. É isso aí, obrigado aí por estar nos acompanhando. É um prazer. A gente está falando aí de algumas coisas aí e é muito importante porque temos aí
um público muito bacana que nos acompanha, com filhos pequenos, então a gente procura estar alertando aí o pessoal. Diego também está falando aí, pessoal, e sábado acompanhar essa caravana aí do lazer. Todo mundo lá, o Vandinho com as crianças, a doutora Rosália com os netos aí. Quem tiver filhos pequenos, os netos, vamos lá prestigiar essa caravana do lazer, dia 16, na Arena Primo Ceará, no Campo do Castelo aqui, e a partir das 9 horas, né, Dani? Então é isso aí. Mas fica à vontade. Sim, tem o Ederson Kelly tá presente e tem o doutor Reginaldo. Eu falei o nome do senhor, sim, viu? Ele tá Você foi lembrado aí, viu, doutor? E tem o Presta Odemil. atenção. Odemilson Alves está presente também. É isso aí, ô Cori. Nós, corintianos, estamos mandando um abraço especial para a juventude do São Paulo, não, né? Para São Paulo perdeu ontem, né? Cadê o Éder, esse cara chato, hein, Éder? Fala alguma coisa para nós aí. Esse é o São Paulo. Já mandaram até o técnico embora, né? É um time ruim mesmo, não tem jeito. Mas tá bom. Vamos continuar aí e dizer que essa noite aí promete. A gente tá aí esperando aquele caldo aí daqui a pouco. E a gente só tá levando esse bate-papo aí para todos vocês por conta do que, seu Natelso? Da Mogi Fibra, né, o Petri? Solta aí a Mogi Fibra dos nossos amigos lá. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Dia 14 de maio, passa das 19h44. Quantos graus estamos hoje aí de frio aí? Já. Então tá uma noite gostosa, né? Que pena. Eu gosto do frio, seu Natelso. E o que também é perigoso, que o que mata véio é frio, né? Então tem que se agasalhar bem. É isso aí, pessoal. Deixar uma dica aí. Hoje nós temos um espaço muito legal aí. Aquela parte de baixo ali, paralelo à linha de trem de Ferraz a Poá. O pessoal aí, eu tenho andado bastante a semana inteira, fazer a caminhada, procurar se hidratar bem, não é só no calor não, no frio também. Temos que se hidratar bastante porque a água é essencial para tudo, né? A gente lê umas reportagens aí dos especialistas e a água é de suma importância, né? Para o corpo inteiro, né? Então, não esqueçam de se hidratar. Outra coisa, o senhor e a senhora que tem, relembrando, tem um agasalho, tem uma manta, tem um cobertor, um edredom, enfim, está em desuso, procura a sua igreja, procura a associação, procura a própria prefeitura, procura os amigos aí que trabalham, que é o nosso caso. Quero mandar também um abraço para dona Marisa, que nos ajuda muito com roupas. A gente tem atendido muitas entidades, muitas famílias com esse projeto que nós temos do vereador Diego, equipe Roberto Souza, da Naca Chove, pessoal do Sucatão, todo envolvido aí para estar ajudando as pessoas que estão vulneráveis aí nessa época de frio. Doa aquele cobertor, doa o agasalho. Não está usando mais, comprou uma nova? Vamos lá, vamos doar porque é importante. Vou voltar num assunto aqui também interessante para o senhor e para a senhora que talvez não tenha muita facilidade. O grande câncer, né? Né? Porque o câncer hoje que eu vejo no nosso país está sendo a justiça, a segurança e agora as drogas também que estão atacando. Quando eu falo que nós estamos num narco-estado, eu vou provar.
Vou mostrar para o senhor e para a senhora que está do outro lado da tela aí. As pessoas têm medo de dizer, têm medo de falar o que está acontecendo. Pior do que a atitude das pessoas que praticam mal é aquelas pessoas que querem que a coisa melhore. Então, o silêncio daqueles que querem uma melhora é pior do que a atitude daqueles que cometem um erro. Não adianta nada nós chegarmos, estamos vendo toda a coisa acontecer debaixo dos nossos olhares, nosso nariz, e ficarmos quietos. Então, o seu silêncio, a sua covardia, né? Vamos melhorar isso aí para entender. É pior do que a atitude daquele cidadão, daquela pessoa que pratica o mal. Denuncia mesmo. Você paga um dos maiores impostos do planeta, não é para ficar de braço cruzado, não. Eu defendo que o polícia que não presta tem que ir para a rua, não tem que ter estabilidade. Eu defendo que o juiz, o desembargador, o ministro que vende sentença tem que ir para a cadeia como qualquer outro funcionário público. Né? O dia que nós chegarmos e ligarmos na televisão, o ministro tal foi exonerado, foi preso porque estava vendendo sentença, porque pegou 80 milhões, pegou 120 milhões, a gente vai começar a entender que esse país tem jeito, né? Ou senão daqui a pouco nós vamos ter que importar políticos, juízes, né? Vamos trazer para a esquerda o que vale o Xi Jinping e trazer para a direita o alemão lá, o Trump, porque pega a televisão, o cara tá no jatinho do Volcaro, mas não sabia que era do Volcaro. Pega o outro lá com não sei quantos milhões dentro de casa, não sei de quem é. Para a PRF, a rodoviária, para o cara com 700 mil, o outro com 2 milhões, o outro com dinheiro na cueca, o outro com dinheiro no sapato. Sabe por que acontece isso? Porque não tem justiça. Porque nós temos a pior justiça do planeta. É a justiça boa para condenar aquele menino da vila lá que foi desavisadamente ou numa fraqueza, que nem diz outro, por embalo, foi lá, furtou alguma coisa. Esse é condenado. Agora, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não vê os políticos que nós queremos que nos represente, cada vez vai ficar pior. Né? Cada vez nós vamos chegar no fundo do poço e cavucar para ir mais para baixo. Né? Vamos lá, falar de drogas. O Brasil registrou um aumento significativo, eu pedi para fazer um apanhado, de apreensões de drogas no primeiro semestre de 2026. Né? Ainda não fechamos o semestre, mas com destaque para grandes cargas ocultadas em caminhões de grãos e operações em portos. Maiores apreensões e operações recentes. Recorde histórico em abril. A PM do Rio realizou a maior apreensão da história do Brasil, encontrando quase 48 toneladas de maconha em um bunker no Complexo da Maré. 48 toneladas. Para você ter uma ideia, pega um saco de arroz 5 quilos e você vai ter uma ideia o que nós estamos falando de 48 toneladas. 48 mil quilos de maconha. Dá para os malucos fumar até 1 milhão de anos, né? Vamos lá. A PRF no Mato Grosso do Sul, Polícia Rodoviária Federal, apreendeu 12,6 toneladas de maconha escondidas em uma carga de soja. Temos que tomar cuidado se for comer soja, olhar direito. Sendo a maior apreensão da instituição no ano até então. Aí vamos lá. PRF no Paraná. Cerca de 4 toneladas de maconha skunk. É isso, acho que meu inglês é meio ruim, meio inteiro. Foram apreendidos em uma carreta
próximo ao porto de Paranaguá. Com certeza ia ser mandado para fora, né? 4 toneladas. Vamos fazendo as contas aí. Porto de Santos, agora, esse mês, a Polícia Federal e mergulhadores da Marinha apreenderam 341 quilos de cocaína, além de outra carga de 181 quilos em um galpão disfarçado de empresa de café. Fronteira Oeste, Mato Grosso do Sul com Paraná. Operações do Grupo Especial de Fronteira, GEFRON, e o Departamento de Operações de Fronteira tem intensificado esses combates ao tráfico transnacional. Essas rotas aí estão cada vez mais expansivas. Isso também em Alagoas foi apreendido uma carga muito violenta. Eu estou falando isso para o senhor e para a senhora só para lembrar de uma coisa que eu disse lá no começo: viramos um narco-estado, ou seja, um estado operado, financiado pelas drogas. Então, o senhor e a senhora que não tem essa percepção, às vezes não está muito linkado nas propagandas e coisa e tal, tá aí, né? E um assunto também que tem sido muito interessante, esse pessoal, eu acho que o ser humano ele tem que ter liberdade para tudo, né? O senhor e a senhora aí vai entender. O cara quer ser um cachorro, até aí legal. O cara quer ser um cavalo, boi não, né? Porque é meio complicado. O cara não vai querer se meter a ser boi, touro e tal. O cara quer ser uma vaca, quer ser qualquer outro bicho. É legal. Mas por que não praticar isso dentro de casa? Olha o tanto de acidentes que estamos tendo. O cara foi imitar um cachorro, aí veio um cachorro, ficou bravo com ele e foi tirar satisfação. Acho que foi no Japão, uma mulher se intitulava uma serpente, saiu lá se arrastando pelas ruas. A pergunta é uma só: aonde vamos parar? Chegou um ponto, né, que a gente não tem mais falar liberdade. Que liberdade é essa? Né? Essa. Aí a gente vai lá para as nossas faculdades, que deveria ser o nosso orgulho, virou um antro, né? Tem tudo, menos ensino, menos formar profissionais. É vergonhoso. Mas sabe por que isso aí? É porque é um país que não é sério, é um país que não tem cultura, não tem raízes, não tem vergonha na cara. Pega lá o pastor estuprando as ovelhas. Sem contar que fica saqueando. Pega o padre com sacanagem. E nós vamos parar aonde? E aí eu dou a receita, né? Se tivesse uma justiça séria, se eu chegasse lá, num balcão de fora, com as exceções, né? Eu posso falar isso aí porque é muito raro não ter um dia. Está aqui, eu deixo uma página para estar mostrando, né? E o que acontece? Raro não ter um dia que um juiz ou um desembargador não está envolvido na suspeita de venda de sentença, né? E o que acontece? A gente fica questionando. Se nós tivéssemos um
país sério, uma justiça séria, a gente estaria com esperança de melhorar. Mas cada dia que passa, mais chafurdado em denúncias, em escândalos, em desvios milionários, cifras que a gente difícil entender os bilhões que são desviados, né? É Banco Master, Correio, o INSS, é um escândalo aqui, um escândalo ali. Aí tem os tribunais de conta para olhar. O cara vai lá e põe as esposas lá. Primeiro, tem preparo técnico? Está qualificada para desempenhar um papel desse? Com certeza não. E aí vira isso aí. Aí o resultado tá aí. Você vai no posto, a gasolina é adulterada, com raríssimas exceções. Você vai no banco, você é violentamente passado para trás. Um dia eu estive num banco observando lá, eu vi uma pessoa lá, um atendente do banco, perdendo muitos minutos, quase meia hora, ao invés de resolver, eu sou observador, ao invés de resolver o problema da cliente, ele estava lá se empenhando com um espírito tão aguerrido de vender o pacote de porcaria, né? Vender os dinheiro podre desses bancos. E eu fiquei pensando, que mundo é esse? Aquela senhora tão tadinha, tão meiga, gostando da conversa, por sinal o cara é PhD na venda. E aí o que acontece? Você estará, cada vez que bate a porta de algum órgão, você se surpreende com mais uma malandragem, com mais um passa para trás, nenhum serviço funciona, não pode confiar em nenhuma instituição e cada vez pior. E detalhe, vai reclamar para quem? Com raríssimas exceções. Então, nós estamos batendo o fundo do poço. Tenhamos muito cuidado, saibamos votar, tenhamos responsabilidade, porque senão o seu filho, a sua filha, o seu neto, você passou aqui, caiu aí, seu Natel, se eu falo disso aí. Deixa eu deixar um comentário aqui. Fica à vontade, Dani, me ajuda aí. Esses dias foi uma mãezinha lá, que ela tava bem triste, porque o filho dela, adolescente, se envolveu com droga. Como? Ele foi uma noite num fluxo irregular, né? Desses fluxos que tem aí em São Paulo. E o que está acontecendo? Os traficantes, eles estão dando de graça, né? A primeira vez dá de graça. Pra viciar, né? Mas eles estão perdendo dinheiro? Não. É um eles já estão pensando né? em investimento, isso mesmo. E aí estão viciando os nossos adolescentes, por isso que está aumentando esses tráficos de droga. Por conta disso. E aí? Fluxos aí que acontecem. É um pequeno baile, é uma reunião de amigos, não sei o quê, e aí justifica. PCC, o primeiro comando da capital, amplia atuação internacional e reforça presença em diversos países, apontam investigação. Não só mais na América do Sul, porque a gente tem que bater palma que o Paraguai fechou as fronteiras, está atuando muito firme, e eu tenho acompanhado várias apreensões de drogas e também a prisão de vários líderes, né, que migram, né? O senhor vê, do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho está controlando uma cidade inteira da Paraíba. Não vou me lembrar agora o nome, vamos perder um tempo para procurar, já estamos com o horário avançado. Mas veja o senhor, veja a senhora aí que está nos acompanhando, a que nível chegou? A que nível chegamos? Há de se falar o quê? Que estamos num narco-estado. Nós estamos vivendo em função das drogas. O Estado hoje ele está aparelhado com as drogas, com ramificação em todos os contextos, né? Então, fica a reflexão.
Navio vindo do Brasil interceptado com quase 10 toneladas de cocaína. O que é isso aí? Vamos lá. Também falar para o senhor e para a senhora, precisou de fisioterapia, pilates, agora também atendendo estética, procura o estúdio Vital Form. É uma clínica especializada, com profissionais altamente qualificados, sob o comando da doutora Rosália. Fica localizado ali na Floriano Peixoto 214, bairro Romanópolis, um lugar, e agora também está aceitando plano de saúde. Precisou de fisioterapia, pilates, estética, procura a doutora Rosália, que tem um corpo clínico lá maravilhoso, com funcionárias extremamente qualificadas. Vamos lá também, né, Petri? Não vamos esquecer que estamos aí levando esses comentários, nossas ideias para o senhor, para a senhora, porque nós temos a melhor internet da região. Vamos lá, Petri. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, aqui direto do espaço Nakashov, Ferraz de Vasconcelos. Estamos aqui batendo esse papo com o senhor e com a senhora nessa linda e gostosa noite do dia 14 de maio. Esse mês é mês de um monte de aniversariante. Vamos lá. Agora passa das 20 horas, estamos aí com 17 graus, está baixando essa temperatura e vamos lá. Não esquece aí de doar aquele agasalho, doar aquele cobertor, edredom, enfim, qualquer peça de roupa que esteja em desuso, procura a associação de bairro, a sua igreja, o pessoal que tem facilidade aí para estar fazendo chegar para as pessoas que estão mais vulneráveis nessa época de frio. Tem mais uns boa noite aí, né, Dani? Vamos lá. Boa noite para o Cícero, doutor, né? Doutor Cícero, nosso amigo, um abraço. Dinho, nosso amigo também. Dinho. A Sônia Ferreira está presente e a nossa amiga Roseane também está presente. Um abraço para todos aí. Obrigado por estar nos acompanhando. Dizer que é isso aí. A gente falou um bocado aí. Essas conversas elas são até que agressivas, mas a gente está tocando num ponto que achamos primordial, que o senhor e a senhora têm que entender, têm que discutir, têm que procurar prestar mais atenção no que está acontecendo no seu país, no mundo, porque não espera ser vítima dessa justiça ruim, não espera precisar e depois o senhor e a senhora verá que o negócio é bem mais complicado. Então a gente continuar com o nosso programa criticando, trazendo notícia, dizendo que é importante cuidar do seu filho, cuidar da sua segurança, tomar cuidado na rua com o celular, porque ainda é um dos maiores tipo de crime que nós temos hoje, é o furto e o roubo de celular. Dizer que a lei nova aí vai penalizar com prisões mais severas, necessário, né? E que também não adianta pôr prisão de 4 a 10, daqui a pouco o cara vai lá, pra cadeia, vou embora que já cumpri minha pena. Né? A gente tem que ter um país sério. Então procure ver direitinho o que está acontecendo ao seu redor e procure interagir, procura ler, procura assistir, entra no Instagram, entra no Face, procura ver o que está acontecendo, porque é muito importante. A todos vocês aí que nos acompanharam, né, seu Nateus?
na pessoa do seu Natel, nosso diretor aqui, agradecer por ter paciência, acompanhar. Espero que nós, dessa maneira, com esse bate-papo, trouxemos aí para você, para a senhora, para o senhor, um pouco de alerta aí com referência a algumas coisas que estão batendo as nossas portas. Que todos tenham aí uma noite agradável, precedendo aí, a sexta-feira, que tenhamos aí também um fim de semana maravilhoso, e não esqueçamos aí que o vereador Diego, junto com a Secretaria de Esporte, Cultura, a Prefeitura Municipal, está trazendo aí no próximo sábado, dia 16, a partir das 9 horas, um pouco de lazer aí para a molecada, para o senhor e para a senhora, levar os netos, filhos para se divertir. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe e até a próxima.